Leia e presenteie livros espíritas. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Aceitamos cartão de crédito e de débito. Olá, amigos da TV Cidade, no ar, Espiritismo em Flash. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Cidade, Dr. Alexandre Serafim, médico, neuropediatra, professor de Medicina e Espiritualidade da Unital, Universidade de Taubaté, e também presidente da AME Vale do Paraíba, Associação Médico Espírita Vale do Paraíba. Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua presença hoje. Eu que agradeço o convite. Bom, o tema da nossa conversa é o poder da fé e saúde. E começaria perguntando, o senhor como professor de Medicina e Espiritualidade, uma matéria tão inusitada dentro de uma faculdade de Medicina, como surgiu a ideia, como foi o projeto para conseguir colocar essa matéria entre as disciplinas da faculdade? Inicialmente, é um entendimento de que na área médica você tem que entender o ser humano como um todo, não só como a sua matéria, assim, os seus órgãos físicos. A própria Organização Mundial de Saúde, desde 1997, coloca que a saúde ela é uma integração do bem-estar físico, mental e espiritual. Então, a própria Organização Mundial de Saúde fez uma integração maior do ser humano, abordando mais uma característica holística da pessoa. E isso não é colocado nos cursos de medicina para os alunos. Então, os alunos eles são treinados durante 6 anos, depois da residência, no entendimento dos órgãos, da matéria, mas não do ser humano como um todo. Então, a partir daí, nós começamos a entender que era importante o aluno conhecer um pouquinho mais do ser humano, também ser espiritual. E como essa espiritualidade dele pode afetar a sua saúde de uma forma benéfica ou não. E aí nós fomos procurando dentro da literatura médica, da conversa com pessoas envolvidas em espiritualidade e saúde, um mecanismo de desenvolvermos uma disciplina para a medicina. Então foram estudos que levaram quase 5 anos, e quando nós conseguimos fazer aí um corpo adequado de uma disciplina, nós fizemos o oferecimento para o Departamento de Medicina da Universidade. Eles entenderam a importância e a necessidade, então houve uma aprovação e nós montamos então uma disciplina que é chamada Disciplina Optativa de Medicina e Espiritualidade, oferecida para os alunos do 2º ano da medicina. Nós estamos no 3º ano dessa disciplina, com uma aceitação excelente por parte dos alunos. Nós observamos que há uma mudança na característica do aluno com essa disciplina, porque nós empregamos questionários no início do curso, antes de eles terem qualquer conhecimento sobre esse tipo de assunto, onde eles façam 50 e poucas questões, onde eles respondem questões pessoais, questões espirituais, questões religiosas, de relacionamento, e no final do curso nós empregamos o mesmo questionário com as mesmas questões, e aí observamos as grandes diferenças do começo e do final do curso, vendo que realmente a gente consegue implementar no aluno uma visão diferente do ser humano. Muito bom. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo chamado A Fé Transporta Montanhas. E nos vários textos, nós destacamos uma frase que consideramos muito interessante, que explica a fé como sendo a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de se atingir o objetivo. Então, perguntamos o seguinte: em medicina, a fé, essa certeza de atingir o objetivo, pode ajudar no tratamento médico?
Sim, a fé ela pode ajudar, assim como também ela pode atrapalhar. Eu vou explicar por quê. Né? Porque você observa o seguinte, pessoas, quando elas adoecem, e aí nós vamos falar de doenças mais sérias, doenças crônicas, assim, fiquei gripado, tive uma pneumonia, estou com uma sinusite, estou com uma infecção de garganta. Não, esse tipo de doença. Ela tem um câncer, tem uma doença degenerativa, ou seja, doenças mais complicadas, mais graves. A gente percebe que a pessoa cuja a fé auxilia é aquela fé mais raciocinada. Aquela fé onde a pessoa entende a sua doença, entende a gravidade da sua doença e a aceita. Aceitar não quer dizer assim, eu estou doente mesmo, paciência, Deus quis assim. Não, isso não é aceitar. Aceitar é você entender a sua doença, entender que existem tratamentos para a sua doença e que mesmo você estando dentro de uma doença complicada, grave, a sua vida não parou. Você pode dar continuidade àquilo que é possível ser feito dentro das orientações. Então essa é uma fé mais raciocinada. Eu acredito que eu posso obter uma cura, eu acredito que a medicina tem condições de me auxiliar, eu acredito dentro da fé que eu professo, seja ela espírita ou qualquer outra, que isso poderá me ajudar e eu vou levar na minha vida. Então, nas estatísticas que a medicina faz, no acompanhamento, mostram que eles têm uma melhora realmente mais rápida e quando não melhoram, porque é uma doença realmente muito complicada, eles têm uma qualidade de vida melhor. Ao contrário daqueles que usam a fé como uma crença sem uma racionalidade. Por quê? Eles acham que a partir do momento que eles estão doentes, isso pode ser uma punição divina. E sendo uma punição divina, eles adoecem mais rápido, porque eles não procuram recursos. Ou acham que, pela sua fé, eles irão se curar e não procuram os recursos que a medicina oferece. Esses pioram mais rápido e geralmente morrem mais rápido. Então é isso que nós observamos, que a fé, quando bem estruturada, bem raciocinada, bem equilibrada na pessoa, ela ajuda na condução da doença. Quando não, ela piora. Embora o Espiritismo nos conclame a fé raciocinada, observamos que muitas pessoas se utilizam dessa crença na reencarnação, ou nessa certeza da reencarnação, e das provas, né, e reparações que, em decorrência dessas experiências nossas, dos nossos erros, algumas pessoas se prendem a essa certeza, a essa crença, mas de uma forma um pouco negativa, achando, é porque em vidas passadas eu devo ter feito mal a alguém, ou devo ter agido de tal e tal maneira errada, e por isso eu estou vivenciando essa doença e não vai ter jeito, é isso mesmo que eu tenho que passar. Agora, como espírita, não só como médico, como o senhor observaria essa questão? Entra nesses dois ramos mesmo. Né? A pessoa que tem a sua fé espírita, por exemplo, acredita nos mecanismos reencarnatórios, ela poderá até pensar que aquilo é um problema kármico. Mas se ela for se enveredar muito nessa via, sem um raciocínio mais lógico, ela vai entrar no mesmo processo da fé, baseado em crendices, onde isso é uma punição divina. Se é uma punição, então eu tenho que aceitá-la. E isso nada mais vai levar ao que chama-se suicídio. Então essa pessoa, na verdade, ela está indo para o suicídio, porque assim, ela deixou de acreditar nos recursos que estão ali. E ela também não tem possibilidade de determinar se a vida dela vai se encerrar ali. Então entra no mesmo ramo. Então se a pessoa tem a sua fé, procure raciocinar sobre a sua fé. Se ela tem um ideal do ponto de vista religioso, então transcenda da forma que você gosta, seja por uma prece, seja pelo contato com a natureza, busque energias que estão à nossa disposição
para fortalecer a sua mente, seu físico, mas também procure os recursos que a ciência lhe oferece. E na sua experiência como médico, o senhor considera que a pessoa que tem uma fé, uma atitude positiva perante a vida, um olhar positivo para a sua própria individualidade, ela responde melhor ao tratamento? Responde. A pessoa que tem essa visão mais ampla, vamos dizer assim, ela responde melhor ao tratamento, e isso é comprovado cientificamente. Hoje tem trabalhos que mostram o seguinte: acompanhamento de pessoas com características psíquicas diferentes. Então, aquela pessoa que tem fé raciocinada, tem positividade nas suas ações, não cultua nenhum tipo de sentimento negativo, elas adoecem menos. E quando você faz exames de imagem, como ressonância, você vê que essas pessoas têm uma ativação maior das áreas racionais juntamente com as áreas de circuito emocional. Quando você pega em contrapartida pessoas que cultuam raiva, rancor, mágoa, desamor pessoal, elas adoecem com mais facilidade e têm mais dificuldade de sair da sua doença. E quando você faz ressonância nessas pessoas, as áreas emocionais estão muito ativadas. Quando você faz um trabalho médico, psiquiátrico, psicológico em cima dessas pessoas, trabalhando o que é o perdoar, trabalhando o que é a qualidade de vida, essas pessoas passam a adoecer menos. Então, realmente, a ciência mostra hoje que há realmente uma relação muito estreita entre a qualidade de vida que a pessoa busca, a forma como ela pensa, a forma como ela age em relação à sua saúde. E entre a classe médica, poderíamos dizer que aqueles médicos que não necessariamente, obviamente, são espíritos, mas que têm uma religiosidade, uma espiritualidade maior, eles demonstram mais facilidade na interação com o paciente, em acertar o diagnóstico e, obviamente, daí também acertar um tratamento mais adequado? Nós temos o médico, ele recebe um determinado treinamento onde ele não vincula nada do ponto de vista religioso. Ele está vinculado puramente à ciência mecanicista que ele aprendeu. É claro que, assim, dentro também de censo, né, os censos que foram feitos avaliando e trabalhos científicos avaliando religiosidade e espiritualidade dentro da área médica, 95%, mais ou menos 97%, varia de estatística para estatística, da população geral é religiosa. Então, nisso inclui-se o médico. Então, o médico faz parte dessa população geral. Quando você vai especificamente só na classe médica, isso chega a mais ou menos 85% dos médicos acreditam que exista algo além da vida física. Quando você coloca isso, por exemplo, para pacientes, se eles gostariam que o seu médico abordasse a sua vida espiritual, a sua vida religiosa, conversassem com ele sobre esses assuntos, 90% dos pacientes gostariam. Quando você joga isso para os médicos, se eles gostariam de abordar a espiritualidade do paciente, entrar mais dentro do assunto religioso do paciente, 40% dos médicos gostariam. Quando você muda a questão perguntando aos médicos se eles fazem isso, só 8% fazem. Então nós estamos assim numa certa discrepância. Por quê? Se mais de 80% da população doente quer, se 40% dos médicos querem, por que só 8% fazem? Porque não há treinamento para isso. O médico não foi preparado para isso. É claro, quando você conversa com vários colegas, sejam eles espíritas, católicos, protestantes, todos procuram de alguma forma a sua transcendência, principalmente pelo veículo da prece. Seja de manhã, seja antes de entrar no seu consultório, seja antes de iniciar um procedimento médico qualquer, você percebe que eles fazem isso, mas de uma forma pessoal, não de uma forma aberta. E acreditam na possibilidade que isso lhes traga algum benefício, algum recurso. Mas o médico, dentro das suas funções,
ele fica muito limitado nessa situação em relação ao paciente. Ele fica mais fechado. Ele não dá muita abertura do ponto de vista espiritual ou religiosa para o convívio com o paciente. E isso tem se mostrado que é um erro, porque quando o médico ele se mostra acessível ao paciente através de uma conversa, buscando entendimento espiritual do paciente e não o convencimento espiritual, que é outra coisa, que é o que nós ensinamos aos nossos alunos, independendo do que você acredita da sua religião, você não pode abordar o paciente fazendo com que ele acredite naquilo que você acredita, mas sim entendendo os conflitos que ele tem com aquilo que ele acredita. Então a função do médico não é converter ninguém a nenhum tipo de religião, é entender se aquilo que o paciente acredita está em conflito com ele e de que forma que você pode aí então ajudá-lo. Então quando você começa a treinar o médico nesse sentido, os alunos e tudo mais, você percebe que a relação médico-paciente vai ficar mais fortalecida e a aderência do paciente ao tratamento fica muito maior. Então a situação de jogar espiritualidade dentro da área médica começou a mostrar que o relacionamento melhora e a aderência ao tratamento melhora e consequentemente a saúde do paciente também melhora. Você que acessou ou sintonizou agora na TV Cidade, este é o Espiritismo em Flash. Estamos conversando com o Dr. Alexandre Serafim, médico neuropediatra, professor de Medicina e Espiritualidade da Universidade de Taubaté e também presidente da Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba. A nossa conversa é sobre o poder da fé e a saúde. E o Dr. Alexandre nos falava sobre a importância de um treinamento sobre espiritualidade com a classe médica para que haja uma maior interação entre médico e paciente. E agora gostaríamos de abordar um pouco da sua experiência pessoal no consultório. O senhor que é neuropediatra, então como é lidar com crianças que têm problemas com essa questão da espiritualidade e da fé? Assim, na área infantil ela é um pouco mais complicada porque você trabalha com a mente dos pais, né? Então os pais é que colocam aí a situação espiritual da família e da criança em si. Na minha área especificamente, que era da neurologia pediátrica, eu trabalho mais com pacientes crônicos, crianças com lesões cerebrais, coisas complicadas, graves, onde a gente sabe que as pessoas que estão vivendo uma situação de gravidade na sua saúde, na sua família, isso é quase que um gatilho automático da procura da espiritualidade como um auxílio, né? Quem, no momento que tem uma doença grave, não vai para o seu cantinho e começa a rezar? Mesmo que nunca tenha rezado na vida, né? Ele vai lá e começa. Então isso é uma coisa quase que natural da família que tem uma criança com um problema buscar, de certa forma, uma situação de espiritualidade. E depende da situação, nós aconselhamos também a pessoa, né? Assim, eu tenho situações relativamente engraçadas, tristes, mas engraçadas. Por exemplo, eu tive um caso de uma criança com uma lesão cerebral bastante grave, com um quadro de um comportamento extremamente agressivo, mesmo sendo um cadeirante, né? Chegasse perto dele, ele ia te morder, ele ia te beliscar e mesmo com os tratamentos todos que nós tentamos fazer, nada funcionou. A família evangélica, né? E depois de um certo tempo, essa criança chegou bem, calma, tranquila, dormindo, sem agressividade. Eu até achei que o tratamento estava funcionando, mas a família me colocou que não estavam mais usando medicações para a criança. Aí eu pensei, mas o que a senhora então está fazendo? Ela falou, eu fui a um centro espírita, me falaram que lá é bom, que tem um negócio que chama passe, que tem um negócio que chama-se água frutificada, e eu já estava muito desesperado e eu levei ele lá. E desde o dia que eu levei ele lá, ele ficou bem, ele gosta, ele fica feliz, ele fica tranquilo, ele dorme bem à noite, deixa eu ser agressivo e tal, e eu levo lá. E aí, conversando com a mãe dessa criança, eu percebi que ela entrou num conflito muito grande, porque ela tinha muita fé na sua religião evangélica. Ela gostava, não tem mais contato com essa pessoa,
da religião evangélica. E ela me perguntou, o senhor acha mal eu levá-lo num centro espírita e continuar indo na minha igreja? Eu falei, de forma alguma. Vá na sua igreja, porque eu gosto do meu pastor, eu gosto da pregação dele, eu me sinto bem lá. Eu falei, vá. Ele falou, mas eu acho que o pastor não vai gostar. Eu falei, então não fala para ele, mas continua indo lá na sua igreja e leve a criança lá no centro espírita. Então esse foi um caso interessante. O outro caso interessante, eu tinha também um paciente com a mesma característica desse outro, a mãe espírita, iam toda semana no centro espírita, fazia lá o passe, água, o garoto não mudou uma vírgula. Medicação também não mudou uma vírgula. Um dia X, a mãe chega e falou, está ótimo. Eu falei, funcionou, né? Eu falei, o que a senhora fez? Eu soube de um grupo de oração de uma igreja evangélica, muito bom. E falam que a oração deles é muito forte, ajuda muito. Eu fui lá pedir a oração para o meu filho. E desde que eles começaram a orar para o meu filho, ele melhorou. Então veja como é interessante essas colocações e como a fé ou a conduta de uma área ou outra funciona também. Né? Tanto é que, por exemplo, nos Estados Unidos, que sai a maioria dos trabalhos sobre espiritualidade no mundo, em todos os Estados Unidos, eles são anglicanos e presbiterianos. E eles têm um trabalho muito interessante de grupos de prece das igrejas lá para pacientes internados em UTI. E esse estudo é chamado randomizado, duplo cego, ou seja, o paciente que está lá internado não sabe que estão rezando para ele. Os médicos que estão cuidando do paciente também não sabem. E o grupo de oração sabe quem são os pacientes. E a partir do momento que eles começam a fazer as orações para esses pacientes internados, eles têm uma melhora mais rápida das suas condições de saúde. Então, não é psíquico porque o paciente não sabe. Não há intervenção médica porque o médico também não sabe. E eles melhoram. Então, algum poder existe nesse mecanismo. Então, só um adendo. Eu tive uma criança que já tinha passado por psiquiatria, por várias medicações, uma criança perto aí de uns 10, 11 anos, se eu não me engano, e assim, a criança tinha muitas situações que lembravam muito uma situação mediúnica. Ela tinha pânico, ela tinha medo, ela tinha visões, ela não dormia à noite, ela falava para mim que tinha sempre um homem que queria pegá-la, então ela não conseguia ficar no quarto dela, ela ficava mais confortável no quarto da mãe. Isso já vinha se prolongando há mais de um ano, e a criança estava entrando já em síndrome de pânico, já não queria mais ir para a escola, não queria mais sair de casa e tal. E aí, conversando com a mãe muito católica, o pai evangélico, então havia já um conflito familiar lá dentro. E o garoto nessa situação já complicada, já tinha feito vários tratamentos sem nenhuma resolução. Aí eu orientei a mãe, então, a mãe falou assim, o que é isso? O que eu faço? Eu falei, olha, dentro de tudo que ele já tomou, tudo que a senhora fez, todos os tratamentos, a minha ideia é que a senhora vai ter uma família ecumênica, porque eu não consigo pensar em outra coisa. Eu falei, eu procuraria um centro espírita para um trabalho para essa criança, para uma ajuda e tal. Ela falou, eu também já pensei nisso. Ela é católica, ferida. Mas meu marido não vai aceitar. Eu falei, isso é uma questão familiar, mas eu acho que o caminho é esse. E depois que ela tomou esse rumo, parece que as coisas também se ajeitaram. Então são coisas assim de consultório, do dia a dia, que você vai entendendo, vai vendo, vai analisando, serve para você também como pessoa, de entendimento que há algo espiritual que realmente influi sobre a matéria física, psíquica, e que se você tiver um rumo adequado, uma orientação certa, você vai ajudar mais essa pessoa. Daí que vem então esse mecanismo de uma disciplina que começa a colocar essas situações para os alunos, para que eles possam entender um pouquinho mais além da matéria. E agora, finalizando já a nossa conversa, infelizmente, porque o tempo já começa a chegar ao fim, mas eu pediria então para o senhor fazer umas considerações finais a respeito, fixando um pouco mais a importância desse treinamento aos médicos sobre a espiritualidade, porque já que é uma ansiedade da maioria, como esse treinamento vai favorecer a uma nova postura do profissional médico daqui para frente? Nós estamos trabalhando
inicialmente no aluno, né? Temos a Associação Médico Espírita, que também trabalha já diretamente no profissional da saúde. Mas a nossa visão é assim, aquilo que a gente sabe, temos que educar as nossas crianças, né? Porque educando as crianças você consegue melhorar o futuro. Então é isso que nós estamos fazendo. Não só eu aqui na Universidade de Taubaté, mas nós temos grupos também de estudo e orientação aos alunos na Universidade de São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, na Universidade de Santos, de Juiz de Fora, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós temos mais ou menos 11 universidades hoje trabalhando nesse assunto, estudando sobre isso. E nós colocamos, por exemplo, para o aluno, não de uma forma de uma crendice, mas de um embasamento científico, mostrando para eles que existem trabalhos na área científica, mostrando como o seu corpo responde, por exemplo, à prece. Como o seu corpo responde quando você trabalha a sua educação mental do ponto de vista de entendimento da dor do próximo. Como o seu corpo responde quando você começa a trabalhar a diminuição da sua ira, do seu rancor, da sua dificuldade de perdoar. Então a gente vê que o nosso organismo físico ele responde diretamente com mudanças hormonais. Por exemplo, você pega o cortisol, que é um hormônio do estresse. Todos nós temos cortisol no nosso corpo dentro de um nível que permite o alerta do dia. As pessoas mais estressadas, mais iradas, mais magoadas têm um nível maior de cortisol. E isso faz com que você desenvolva câncer com mais facilidade. Ou hipertensão, problemas cardíacos com mais facilidade. Quando você trabalha a redução do cortisol, essas pessoas adoecem menos. A outra substância chama-se interleucina. Percebeu-se que as pessoas que têm mais espiritualidade e religiosidade têm menos interleucina no corpo. E a interleucina é o hormônio do envelhecimento. Então essas pessoas adoecem menos e envelhecem menos. E têm quase 7 anos a mais de vida do que as outras. Então nós levamos para o aluno embasamentos da ciência, mostrando para eles que a espiritualidade ajuda na saúde. Porque é a única forma de você quebrar esse paradigma. Porque você falar por falar não adianta, você tem que mostrar que acontece. Então esse é um mecanismo de formiga mesmo. Vai demorar talvez mais 10, 20, 30 ou 50 anos para que a gente consiga instituir isso dentro da carreira médica e consigamos mudar aí todo esse entendimento do ser humano para o médico. Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua presença. Nós agradecemos muito, foi uma conversa muito interessante e enriquecedora para todos nós, com certeza. E agradecemos também à equipe do Espaço VIP Coifer, ao apoio cultural da Livraria Espírita Caibar Schutel. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Muito obrigada, um abraço, muita paz em nossos corações. Leia e presenteie livros espíritas. Livraria Espírita Caibar Schutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Livraria Espírita Caibar Schutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Aceitamos cartão de crédito e de débito.